A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação, que bênção do céu estar falando com todos os senhores. Para quem não me conhece, sou o Danielzinho. Estamos aí continuando com o nosso trimestre, primeiro e segundo Samuel. Sejam todos vocês muito bem-vindos, professores da Escola Bíblica Dominical, Sala dos Adolescentes. Você que está vendo aí, primeiramente, não precisa ser professor, não. Venha conosco aí nessa aula, vamos juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Vamos então aí, meus irmãos, o trimestre, primeiro e segundo Samuel, lição de número 10. Que lição especial, que lição maravilhosa. Qual que é o tema? As mulheres piedosas na Bíblia. Bom, Danielzinho, a Bíblia fala das mulheres, fala sim, fala muita coisa. Eu preciso ter até o cuidado para não falar muito, porque senão não vai ter fim essa aula, é ou não é? Mas eu te garanto que vai ser algo aí bem condenso, bem direto, bem objetivo. Lição de número 10, 3 tópicos que veremos nos dias de hoje. Mulheres que viveram o sobrenatural de Deus. Mulheres piedosas a serviço de Deus, as grandes mulheres da Bíblia. Bom, Danielzinho, hoje é o dia da mulher, não sei quando que você vai ver esse vídeo aí, mas algo certo é que as mulheres são bênçãos do Senhor e tem registro na Bíblia aí, muita coisa. Texto áureo, abra sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias. Aonde, bom Danielzinho? Provérbios 31 e o versículo de número 30, que diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mulher boa, mulher que louva, mulher que adora, mulher que teme ao Senhor, é bênção, bênção de Deus, amém? Vamos lá então, meus irmãos, para a nossa leitura bíblica. Bom, Danielzinho, como é que eu vou ler do jeito que você quiser? Se quiser passar para os seus alunos, você, professor, professora, é autoridade na sua sala, tem ali a liberdade de fazer a didática que quiser, a ministração mais apropriada conforme os seus alunos. Pegue a sua Bíblia aí, que eu vou pegar a minha e nós estaremos lendo juntos. Primeiro Pedro, meus irmãos, capítulo de número 3, o versículo de número 1 até o versículo de número 6, que diz assim, o versículo 1 do capítulo 3 de 1 Pedro. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, ou no uso das joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, na incorruptível trato de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Meus irmãos, vamos lá então, aqui na leitura bíblica em sala. Comenta sobre a mulher. Irmão Danielzinho, isso daí é machismo. Nós vamos ver que não é não. Cada um tem uma função. Aleluia. Cada um tem uma importância extraordinária perante Deus, homem e mulher. Homem tem aí a sua função primordial de amar a mulher, assim como Deus amou a igreja. O homem tem que amar, assim como Deus deu. Jesus deu a sua vida para a igreja, o homem tem que dar vida para com a sua mulher. E a mulher
o negócio é mais tranquilo, é mais sossegado. Qual que é a obediência? Obediência, Nelzinho, a tudo? Opa, calma aí, precisa entrar em consenso, em conversa. Meus irmãos, isso daí é tão tranquilo, tudo isso é feito através da comunicação. Que haja comunicação no casal aí. Essa é a lição de hoje, Mudinalzinho. Não estamos falando sobre as mulheres, é ou não é? Casamento com os alunos, isso daí, ó, adolescente vai demorar ainda, é bênção de Deus. Vamos lá então para a nossa introdução nessa lição maravilhosa que fala das mulheres. Diz assim: mulheres sábias, valentes e dedicadas a Deus e a seu reino. Nós vamos ver sobre isso daí, muitas mulheres abençoadas, mulheres sábias, mulheres valentes, dedicadas no reino de Deus. O que mais, meu Danielzinho, nós vamos ver? Relatos de mulheres que arriscaram suas vidas em prol da obra de Deus, correram risco de morrer, mas Deus deu vitória ali. Mulheres auxiliadoras que influenciaram o marido a vitórias. Aí, meus irmãos, olha só. A pessoa pega e fala: Danielzinho, a mulher não tem muita importância na Bíblia. Mentira. Muitos homens foram grandes por causa das mulheres, meus irmãos. Influenciaram para a vitória. Nós vamos ver na lição de hoje. Mulheres inteligentes, mulheres abençoadas, mulheres aí, não sei se você que está assistindo, se é professora, então mulheres como você, mulheres abençoadas da parte de Deus. Vamos então para o nosso desenvolvimento. Primeiro tópico: mulheres que viveram o sobrenatural de Deus, milagres, coisas impossíveis. Mulheres piedosas a serviço de Deus. As grandes mulheres na Bíblia. E assim nós vamos estar estudando o primeiro tópico do nosso desenvolvimento, que diz o que, irmão Danielzinho? Mulheres que viveram o sobrenatural. Aonde está escrito isso daí? Nós temos relatos. Aonde? Em Samuel. Lembra que eu falei? As próximas aulas serão aulas dos cotidianos, da prática, mas irão fazer referência ao livro de Samuel. Por quê? Porque é o livro que nós estamos estudando, meus irmãos, nesse trimestre. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 2 ao 28. Também o Novo Testamento, Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. Que diz o que, irmão Danielzinho? Nós temos os relatos aqui. Ana tá famosa aqui no nosso meio, não é? Já acho que é a terceira vez que a gente comenta sobre Ana. Quem que era Ana, meus irmãos, de novo? Ana era a mãe de Samuel. Ana era a esposa de Eucana. Isso daqui é nome masculino, amém? Eucana, era um homem. Ana era a esposa de Eucana. E Ana era estéril. Ana foi humilhada por quem? Por Penina. Ana decidiu orar. E ao orar, o profeta Eli, que era sacerdote, ele pega, observa e pensa que ela está bêbada. E ela fala: olha, não estou bêbada não, estou orando de agonia, de angústia, né? Porque ali estou pedindo um filho para Deus. E o profeta abençoa ela. E passa o tempo, aquela que era estéril, agora tem um filho. Quem que é esse filho? Olha só, de quem que era o filho? Quem que era a mãe desse filho abençoado? Era Ana. Qual que é o nome do filho dela? Samuel. O trimestre inteirinho estamos estudando os livros escritos por Samuel. Quem era Samuel? Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, Samuel era o último juiz em Israel. Por que, irmão Danielzinho? Porque ele foi quem ungiu Saul, o primeiro rei em Israel. Então o último juiz era Samuel. 3 posições maravilhosas, 3 funções maravilhosas que Samuel tinha: profeta, profetizava. O que era a profecia, Danielzinho? A mensagem de Deus para com o povo. Era sacerdote. O que é o sacerdote, Danielzinho? Levava o povo para Deus, aleluia, olha só que coisa maravilhosa. E juiz, julgava segundo a graça e a misericórdia de Deus. Quem foi a mãe dele? Foi Ana. Mulher abençoada, meus irmãos.
valeu a pena ela ter clamado, valeu a pena ela ter chorado. Aconteceu o que? Uma intervenção do céu. Aconteceu o que, irmão Danielzinho? O sobrenatural de Deus era estéril. Quantos casos de irmãs que era estéril na Bíblia e Deus agiu no sobrenatural? Tá cheio, meus irmãos. Isabel, lembra da prima de Jesus? Meu Deus do céu, várias outras pessoas aí. Nós temos relatos. Se eu for falar de todas as irmãs, olha, vão ter umas 3, 4, 5 lições aí. Ainda tem gente que fala que a Bíblia é machista. Não é não, tá cheio de registro das irmãs que foram mulheres maravilhosas na Bíblia Sagrada. O que mais, irmão Danielzinho? Isso daqui é um resumo. Amém, meus irmãos? Se for falar de todas as mulheres, Jesus amado. Por quê? Porque teve muitas mulheres aí extraordinárias. E a próxima, Maria. Quem era Maria? Jovem. Maria era virgem. Era comprometida com José. Não era casada ainda não. Era comprometida com José. Ela teve a visita do anjo Gabriel, que anunciou a gravidez dela pelo Espírito Santo, que traria a Jesus. E o interessante, meus irmãos, que Jesus vem do ventre de Maria. E Maria, irmão Danielzinho, ela cuidou de Jesus? Sim. Olha só, Maria foi mãe de Jesus, teve o privilégio de criá-lo humanamente. Meus irmãos, Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus. Quem criou ali Maria foi Deus. Não tem como Deus criar a mãe dele, não existe isso. É fora de lógica. Isso daí. Ali Jesus nasceu carnalmente e Maria foi carnalmente mãe de Jesus. O foco qual que é dessa lição? Meus irmãos, Maria foi uma mulher honrada. Foi uma mulher ali fiel a Deus. E Deus interviu. Por quê? Porque também ela não tinha relação sexual com José, não era casada. De uma maneira milagrosa, no ventre dela veio o Espírito Santo e gerou ali o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Deus escolheu uma mulher abençoada. Saiba de uma coisa, nós temos aí relatos de mulheres abençoadas por Deus que experimentaram o poder de Deus. Que mais, irmão Danielzinho? Vamos para a aplicação. Deus não tem exclusivismo com relação a sexo, macho e fêmea, para operar suas maravilhas. Meus irmãos, Deus escolhe o homem para operar sim, Deus escolhe a mulher sim, e não somente de sexo, sobre idade, irmão Danielzinho, Deus escolhe adolescente também, Deus pode escolher adolescente. Para quê, irmão Danielzinho? Para fazer coisas sobrenaturais, meus irmãos. Deus usa e Deus não tem preconceito para com ninguém, não. A única coisa que nos separa é o pecado. Isso nos separa perante o nosso Deus. Vamos para o nosso próximo tópico do desenvolvimento. Mulheres piedosas a serviço de Deus. Aonde está escrito isso, irmão Danielzinho? Nós temos aí em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo de número 10. Êxodo capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 10. E uma correçãozinha aí, não sei se já fizeram aí na sua revistinha, mas se não fizeram, vou estar aqui mostrando para você fazer aí na sala de aula com os seus alunos. E a próxima referência também é Êxodo, e ali está Et, não é ET, tá joia? Só, ali é Êxodo, uma correçãozinha ali de digitar ali, coisinha simples. Êxodo capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 17, que conta aí os relatos dessas irmãs abençoadas. Quais foram? Joquebede. Quem era Joquebede? Mãe de Moisés. Colocou ali Moisés, o seu filho, num cesto impermeável e tomou. Mas por que, o Danielzinho, que Joquebede pegou seu neném ali, recém-nascido, novinho, poucos meses, e colocou num cesto e colocou ali no rio Nilo? Porque o rei do Egito, Faraó, tinha dado uma ordem. A ordem era
de pegar as crianças, os meninos, e jogarem no rio Nilo para eles morrerem. Por quê? Porque o povo hebreu estava crescendo. E Faraó teve medo deles ficarem revoltados contra eles e levantar uma rebelião. Então teve uma ideia maligna. Vamos matar os recém-nascidos, os meninos, porque ali eles terão um período no qual eles não terão muita força para rebeliarem contra nós. E assim foi. Mas só que nós temos aí Joquebede, escondeu Moisés alguns meses. Daí depois viu que não tinha como, colocou à beira do rio Nilo. E ali, meus irmãos, a irmã dele, chamada Míriam, acompanha. E nós temos aí a princesa, filha de Faraó, pega o cesto. Gostou ali do menininho. Qual que é o nome do menininho? O famoso Moisés. Moisés quer dizer tirado das águas. Moisés ali estava no cesto, meus irmãos, a princesa, filha de Faraó. Gostou e apareceu Míriam do nada, a sua irmãzinha, e fala: olha, se quiser eu arrumo uma ama, alguém, uma mulher que possa criá-lo, amamentá-lo, até ele se tornar aí numa idade que esteja desmamentado. Meus irmãos, olha só, que algo extraordinário. A princesa pega e fala: pode mandar. E mandou para quem? Mandou para Joquebede amamentar. Amamentar quem? O filho dela, meus irmãos. Olha que coisa extraordinária. Deus deu o livramento através aí de uma ação de fé de Joquebede. Ela teve uma ação de fé de colocar o quê? Vou colocar na beira do rio. Eu creio que Deus ali vai dar o livramento. E Deus deu o livramento. Protegeu ao ponto de que a filha de Faraó o adotou. Olha só, de um escravo agora ao príncipe. O que é isso? Isso daí é Deus que faz. Mas fez através de quem? De uma mulher abençoada, Joquebede. Olha só que coisa grandiosa. E quem era Moisés? O libertador do povo no Egito. Lembra da Páscoa? Nós lembramos de Moisés ali na frente do povo. Quem que era a mãe dele? Uma mulher abençoada, uma mulher piedosa no serviço de Deus. Chamada Joquebede. E a próxima, Danielzinho, nós temos a irmã chamada Esther. Outro nome dela, chamada de Radassa. Era órfã, criada ali pelo seu tio Mardoqueu. E ela, meus irmãos, era rainha. Rainha, o esposo dela era o rei Assuero da Pérsia. O rei chamou ali antes, ali no caso de Esther, ele chama a rainha para se apresentar durante ali um banquete e ela nega, ela não quis ir. Então ele pega e fala: olha, vou procurar uma outra esposa, e começou a chamar aí outras mulheres que fossem virgens para se apresentar e ser escolhida como rainha. Ela foi escolhida, Esther, Radassa, e ali ela esteve como rainha. Bom, Danielzinho, mas tudo tem um propósito? Tem. Deus teve um propósito naquilo lá. E sabe qual que foi o propósito de Deus para com a vida de Esther? Foi livrar o povo. Que livramento que foi esse? Meus irmãos, tinha um homem chamado, um homem ruim, chamado Amã. Amã perseguia o povo de Deus e queria exterminá-los. E a enforcar Mardoqueu. Mas por que queria enforcar Mardoqueu? Porque Mardoqueu não ajoelhou para ele. Olha só que perseguição terrível. E o que aconteceu? A rainha Esther, tudo tem um objetivo. Deus colocou Esther naquela posição para usar a vida dela, para usar o quê? Usar essa mulher piedosa para o serviço de Deus. Esther ali, ela pega e faz um banquete, e naquilo é descoberta toda aquela artimanha maligna de Amã. E o que acontece? O povo de Deus é livre, o povo de Deus recebe o livramento da morte. E Amã, Danielzinho, Amã foi enforcado, olha só. E nós temos aqui, meus irmãos, no caso o Mardoqueu, o tio dela, ficou livre. E a forca? A forca quem pegou foi aquele que estava perseguindo. Qual que é a aplicação disso daí, Danielzinho, que eu posso colocar na minha sala com os meus alunos? Deus agiu através de mulheres corajosas
que tiveram estratégias brilhantes. Assim é o mesmo nos dias de hoje, que não caiamos na ideologia do feminismo atual. Pois para Deus não temos feminismo e nem machismo, todos somos iguais e com funções especiais. O feminismo quer nos separar, é ou não é? O machismo também? O machismo também. Irmãos, Deus quando nos olha para do céu, para a terra, todos nós somos iguais, meus amados. Não tem diferença, não. Bom, Danielzinho, então por que um é macho e outro é fêmea? São funções especiais que o próprio Deus deu, mas todos têm a mesma importância perante Ele. Não tem diferença machismo e feminismo na Bíblia e na visão de Deus, não. Todos são especiais. E aqui, dessa lição, é uma lição maravilhosa, porque está falando das nossas irmãs, que são bênção do Senhor, são servas de Deus. E o próximo tópico no desenvolvimento, grandes mulheres da Bíblia. E os versículos, irmão Danielzinho, nós temos Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o 17. Aí na sua revistinha está um pouquinho aí escrito 16, 17, tem alguns errinhos de digitação. Atenta aí para a sua sala, vê se corrigiram já a sua lição. Se não corrigiram, é apenas um errinho de digitação aí. Aqui está o número certo, capítulo 1, versículo de número 1 até o 17. E Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 36 até o 41, que diz assim. Vamos ver juntos. Ruth. Quem que era Ruth? Ruth era moabita, casou com Malom, filho de Noemi. Malom morreu, que é esposo de Ruth. Ruth estava viúva. E Ruth decide ir com sua sogra para onde ela for e a servir o verdadeiro Deus. Lembra aí comigo daquele versículo que é utilizado nos casamentos? Aonde tu fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. É nessa passagem aqui, meus irmãos. Ruth casa, o marido dela morre e ela segue a sua sogra. Olha só, o pessoal fala mal de sogra, mas não, sogra é bênção, sogra é só vitória, é ou não é? Aí ela segue então a sua sogra chamada Noemi. E Boaz, quem que era Boaz? Boaz era parente próximo de Noemi. Boaz tinha a oportunidade de remir, porque ele era o remidor de Noemi, e remindo a Ruth também era de Ruth. O que acontece? Ele poderia casar com Ruth, ele casa com Ruth, e assim elas são livres da grande fome que estava sobre a terra. Havia uma grande fome sobre a terra ali. Eles morriam. Mas interessante, meus irmãos, que morrendo, no caso ali, Malom, filho de Noemi, nós temos aí a tradição da lei, que alguém poderia remir a viúva. Mas quem que era essa pessoa? Teria que ser parente próximo, do sangue daquele que faleceu. Do sangue de quem? Se era do sangue daquele que faleceu, do sangue também aí de Noemi. E tinha o nosso abençoado Boaz, que casou com elas, e tiveram um livramento. O que isso quer dizer, irmão Danielzinho? Foram grandes mulheres. Sabe quem foi Ruth? Ruth foi bisavó do rei Davi. Meu Deus do céu, bisavó de um grande rei que estudamos até no dia de hoje. Quem mais, irmão Danielzinho? Nós temos a irmã Dorca, que quer dizer em grego, o seu nome quer dizer Tábita. Em algumas passagens, nós não temos Dorcas, nós temos Tábita. O que ela fazia? Ela fazia túnicas e roupas, e ela doava, fazia obra social para os necessitados. Ela também era uma discípula de Cristo, porém ela tinha morrido. Mas Deus interveio, olha só, Pedro foi lá, orou e ela ressuscitou. E Dorcas continuou a ajudar o próximo com sua bondade e amor. Quem que era Dorcas? Uma das grandes mulheres que tem registro na Bíblia. Qual a aplicação que eu posso fazer, irmão Danielzinho? Deus dá o escape e livramento a mulheres fiéis e bondosas. Vale a pena seguir o exemplo dessas mulheres
que sejamos exemplos também. Vamos ser exemplos na prática, copiar o exemplo dessas mulheres maravilhosas. Vamos então, meus irmãos, aí para a nossa conclusão, para o nosso fechamento. Venha na mente aí várias outras mulheres na Bíblia. Débora, Sara, Jesus amado, várias mulheres. No conclusão a gente vai comentar um pouquinho. Mas se a gente for puxar todas as mulheres, dá umas 3, 4 aulas, é ou não é? Não existe, meus irmãos, diferença entre o homem e a mulher em valorização. Deus usa cada um de nós naquilo que Ele quer. Aleluia! E é bênção de Deus. Tá cheio de histórias aí na Bíblia de mulheres abençoadas. Vamos lá. Na Bíblia, teve que colocar na conclusão, olha só, o autor aí na lição teve que fazer um enxugamento e na conclusão colocar outras personagens das mulheres aqui. Por quê? Porque não cabe, meus irmãos. Tem muitas mulheres na Bíblia, abençoadas, servas de Deus. Tivemos que até fazer um encaixe na conclusão aqui, porque tá cheio. Vamos lá. Na Bíblia temos inúmeras mulheres piedosas, como Marta e Maria. Lembra delas? Irmãs de Lázaro. Oh, meu Pai do céu. Se eu for parar para contar aqui, nós vamos levar tempo, hein? Sara, esposa de Abraão. Olha só, meus irmãos, através dela veio Isaac. E Isaac, nós vemos a genealogia até chegar a Jesus. Meu Deus amado, tem muita coisa boa aí. Deus usa mulheres e homens, pois não tem feminismo e machismo para Ele. Sigamos os exemplos, excelentes exemplos dessas mulheres espetaculares de Deus. E aí, irmão Danielzinho, o que eu preciso estar colocando na cabeça do meu aluno para ele levar para cá? Quando ele chegar lá e lembrar, eu aprendi isso. Esses 3 issos aí nós vamos ver agora. Mulheres piedosas na Bíblia. Deus não é machista nem feminista. Cada um tem uma função específica. Deus olha a todos por igual, mas cada um tem uma função diferente. É um corpo, meus irmãos, é um corpo. E ali tem vários membros, vários órgãos diferentes. Mas todos têm ali o mesmo objetivo de adorar a Deus. A Bíblia está repleta de mulheres corajosas e fiéis. Vimos aqui poucas delas, porque tem muito mais, é ou não é? Isso daqui é lição para 3, 4, 5. Por quê? Porque tem muitas mulheres abençoadas na Bíblia e nos dias de hoje também. Sigamos os exemplos delas. Foram fiéis? Vamos ser fiéis também. Que sejamos ótimos exemplos, assim como foram essas mulheres. Vamos seguir essas nossas irmãs abençoadas. Para concluir, os comentários finais. Distribua bem a sua aula para dar tempo de ministrar tudo. Lembre-se das questões lá embaixo, reserve 10 minutinhos para você corrigir as lições, para ver se o seu aluno fez certinho ou se está viajando ali. Ele precisa ir embora com a resposta certa na mão. Cuidado com o tempo. Por que, irmão Danielzinho? Cuidado com o tempo. Porque essa lição é uma bênção, meus irmãos. Essa lição é um tema grande. Por quê? Porque fala sobre as irmãs e está cheio de material. Demonstre que não há diferença entre homem e mulher para Deus, mas cada um com funções específicas. Mostre com exemplos práticos em sua igreja sobre a atuação das irmãs. Mostre na prática. Traga para eles aí a realidade. Olha, vou mostrar para vocês que a mulher participa sim. A mulher participa da obra de Deus. Temos mulheres professoras da Escola Bíblica Dominical, mulheres professoras do Instituto Teológico, mulheres, meus irmãos, que são professores no culto das crianças,
Nosso Deus, se for falar aqui, eu não vou parar. É cheio de funções das irmãs. As irmãs que são pregadoras, as irmãs que trabalham na obra social, cabazade e tudo mais, as irmãs que são líderes de setores, meu Pai amado, as irmãs aí, meus irmãos, estão dominando e isso é bom. Por quê? Porque isso daí é maravilhoso e as mulheres, elas visam coisas, detalhes que homens não olham, é ou não é? As mulheres fazem o negócio ficar mais bonito e glória a Deus pela sua vida, minha irmã, aleluia. Que Deus vos abençoe, você até mesmo professor, você que assiste aí a nossa aula, você que ministra a sua aula, vamos trazer aí a realidade. Qual que é? Não há separação entre homem e mulher na visão de valorização perante o Senhor. Deus nos olha tudo por completamente igual e nos usa igualmente. Glória ao santo nome do Senhor. Deus vos abençoe. Saiba de uma coisa, em Cristo Jesus é só vitória e um grande abraço. Até a próxima.